Pronto, comecei a gravar. Então, como que vai ser? Você vai fazer a apresentação? Como que vai ser? Eu já Não, começo falando. o senhor tem que compartilhar a tela do computador para que eu consiga ver o senhor e a tela do computador do senhor. Ah, tá, ok. Já estamos gravando, tá? Isso, pronto. Agora eu estou conseguindo ver a tela do computador do senhor, mas não estou conseguindo ver o senhor. Não? Opa. Não. Oh, legal. Agora ficou aqui. Tá aparecendo a Deixa eu tela? ver se eu... Tá sim. Eu só queria ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Tá me Deixa eu ver se vendo eu consigo agora, ô colocar. Silas? Tá me Tô vendo? vendo, mas tá pequeno, tá um pouco pequeno. Eu queria ver se eu consigo colocar o senhor do lado do slide aqui. Eu tentei mudar aqui pro lado. Eu tô no lado agora? Não, o senhor tá embaixo e os slides em cima, e quando eu clico no slide eu fico o inverso. Eu, para mim, que tô do lado, para mim aqui. O senhor tá um do lado, o senhor tá do lado do slide, no caso. Eu estou do lado do slide, exatamente. Onde o senhor clicou para eu fazer isso aqui? Eu, eu cliquei nele, coloquei a seta em cima dele e movi para a direita a tela, essa segunda tela. Ou será que você talvez não tenha acesso a isso? Eu acho que eu não vou ter acesso a isso. O senhor pode me mostrar como o senhor fez? Eu estou vendo a tela do senhor. Deixa eu ver aqui. Editar, esconder a versão. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que abrir o. Você está me vendo, né? Tá vendo a seta? Aqui, eu mexendo com a seta, tá, né? Você, Estou você vendo tá, também. E o senhor está pequeno em cima. Então, eu cliquei em cima dele, ó. Aí eu movimentei, ó. Movimentei a tela, tá? Movimentei a tela. Aí deixei aqui. Ah, porque depois o que acontece? Para a apresentação, eu clico aqui em reproduzir, aí eu mudo a tela. Ele fica ali, ó. Consegui, Conseguiu? consegui, consegui. Beleza. Deixa eu só ver um... Então tá ótimo. Consegui, deu certo. Que coisa, Pronto. hein? Eu Esse vou. negócio de. É porque no outro eu já tinha mais uma prática. É, Esse aqui eu você estou tem. aprendendo agora. Exatamente. Eu no outro não, realmente não sei o que está acontecendo no outro, cara. Pronto. Eu posso tirar um print só para a gente poder fazer uma divulgação? Pode, claro. Eu vou tirar em 3, 2, 1. Pronto. Deixa eu salvar aqui. Quer que eu fique mais para cá, assim, para aparecer esse fã? Não, assim ficou ótimo Ficou do bom? jeito. Sim. Ficou bom? Tranquilo? Então, como você quer fazer agora? Já tá, por enquanto, eu já estou gravando também. Você está gravando, né? Então, Estou gravando também. Eu vou você quer. iniciar um programa que eu gravo a tela do meu computador. Só Tá. para eu ter o backup. E aí o senhor pode iniciar. Deixa eu iniciar aqui. Pronto. Pronto. A gente pede para não iniciar com um bom dia, boa tarde ou boa noite, Sim, que a gente só. não sabe o horário que o pessoal vai assistir, né? Certo. E as palestras têm em média 40 minutos de duração, mas não tem problema. Se passar um pouco, for um pouco menor, tá bom? Tá. Acho que vai ser um pouquinho até antes, eu acho. Coisa Se o senhor, por rápida. exemplo, no slide 10, o senhor falou alguma coisa que se incomodou, a gente deixa essa opção, né? Porque alguns palestrantes se incomodam, por exemplo, no slide 10 falou alguma coisa, errou, e quer repetir o slide. A gente fala que pode repetir o mesmo slide que interrompeu, no caso o slide 10, né? Se parou no slide 10, Ah, repete o slide 10 do início, porque na edição a gente faz o corte, tira a parte ah, que errou e coloca a explicação contínua, tá bom? entendi. É. Só ver qualquer Eu vou aí, desligar meu... eu já posso. Aí já falo para você, né? Ó, nesse slide, vou recomeçar. Isso. Isso, Ah, tá isso. Aí o ok. senhor fala, Silas, eu quero repetir esse slide. Aí eu Tá. anoto o tempo da edição e a gente faz a edição, tá Tá bom? bom. Beleza, então. Aí Pronto, quando eu você vou falar para desligar meu microfone começar. agora. Eu hum, vou desligar agora e o senhor pode ficar à vontade. Ok, pessoal, meu nome é Adalberto Gimenez Marques,
Inicialmente, gostaria de agradecer à organização da CIFAM, Congresso Online Internacional de Fáscia e Movimento, especialmente ao meu amigo Gustavo Pilão, que foi o intermédio desse convite. O tema de hoje: por que mobilizações articulares do conceito Maitland podem alterar o movimento? Então, vamos ver, passo a passo, quais são os intricamentos, né, que envolvem essa questão do movimento. Então, no título, eu tenho 3 palavras-chave importantes. Naturalmente, o movimento, o conceito Maitland, que é uma das técnicas, um dos conceitos, paradigmas que eu utilizo para justamente reativar o movimento, e a ferramenta a ser utilizada, que são mobilizações articulares. Então, a ideia dessa palestra é justamente mostrar a ação das mobilizações, o efeito que ocorre no movimento do ser humano. Quando deparamos com situações como essas, uma pessoa sentada, parada, né, ou uma pessoa caminhando numa praia, a gente para e pensa, que situações podem estar acontecendo a nível, né, de movimento, a nível de do sistema musculoesquelético ou de outros sistemas? Será que realmente há uma integração desses sistemas? Qual a diferença, ou qual é a informação que está ocorrendo nessa pessoa parada, que a princípio esse termo parado é relativo, né? Porque existe todo um sistema para manter essa pessoa sentada. E qual é justamente a interferência da pessoa fazendo um movimento que aparentemente está normal? Ou então, quando nós deparamos com a imagem como essa, de realização de movimento fino, de um movimento mais sofisticado. Então, quais são os sistemas que estão trabalhando para que isso aconteça? Então, é isso que nós vamos ver nesta palestra. O movimento ocorre em torno de eixos na articulação do corpo. Então, existem grupos musculares, existem ossos. O nosso corpo é composto por em torno de 206 ossos. Cada osso articulando com outro osso forma uma articulação. Existem mais de 700 grupos musculares que estão trabalhando sincronizadamente nesses movimentos, nos mais diversos movimentos. Então, partindo do princípio que existe uma articulação e que nessa articulação existe um eixo e no eixo perpendicularmente ocorre um movimento, nós temos que pensar como isso ocorre, como isso é promovido. Um ponto importante é que sabemos que informações precisas estão acontecendo e são relativos à posição desses ossos. E justamente a posição desses ossos, o seu alinhamento articular é importante para a ação dessas forças musculares. Essas informações têm uma origem, ou seja, a partir do seu posicionamento, alguém está mandando informações para que tudo ocorra. Essas informações são geradas por receptores, os mais diversos receptores que o corpo humano possui. E, de uma certa forma, falando do sistema musculoesquelético, os mecanorreceptores. Então, essas mensagens informam, né, a posição da articulação e a integração dessa articulação com os grupos musculares que envolvem uma determinada articulação. Como acontece isso? Existe um sistema fisiológico que integra tudo isso. A partir das ideias de Stiller-Sherman, que tem uma ideia de um paradigma biomecânico comparado com o paradigma neurológico ou neurofisiológico do Vladimir Janda, de qualquer forma, o nosso corpo trabalha na unificação e na integração de todos esses sistemas. Segundo Stiller-Sherman, essas setas maiores, mais fortes, seriam os vetores principais, onde tem uma integração do movimento com um sistema esquelético,
com um sistema muscular atrelando tudo isso, ou seja, unindo esses ossos, um sistema nervoso íntegro. Só que também, se temos que pensar para a liberação e o movimento sincronizado, temos que pensar também na importância dos outros sistemas, como o sistema metabólico, que tem que fornecer energia para que esse movimento ocorra. Tem que ter um sistema cardiovascular que promove a circulação dessa energia, ou seja, desse sangue. E, naturalmente, o que é carreado dentro desse sangue? Aqui é apenas o sistema pulmonar, mostrando que o ar, o oxigênio é importante para que ocorra esse processo metabólico. De qualquer forma, todos esses sistemas, uma vez integralizado, nós temos um movimento normal. Qualquer alteração em qualquer um desses sistemas, certamente o movimento estará desarmônico. Então, pensando dessa forma, vamos supor uma hipótese que o movimento esteja alterado por alguma razão. Quais são as razões que esse sistema, que esse movimento esteja alterado? Existem várias possibilidades. Uma delas é a fraqueza muscular. Na maioria dos estudos científicos, eles mostram que a fraqueza muscular é um componente principal que modifica o movimento. Temos que pensar também quais são as causas que levam a uma fraqueza muscular. A inatividade é uma delas. Uma situação onde, por alguma razão, a pessoa fica deitada numa cama por muito tempo ou sentada por muito tempo. Justamente aquelas pessoas que não têm uma atividade física, não fazem movimento normal. São várias as causas da inatividade, mas principalmente a laborativa, pode ser uma patológica, uma depressão, por exemplo, pode levar a uma atividade, a pessoa fica horas e horas deitadas. Então, essa é uma situação que leva a uma fraqueza muscular e uma diminuição do movimento. A imobilização também é um outro fator que causa uma fraqueza muscular. Veja o caso de um pós-operatório, né? Uma situação que o paciente fique imobilizado, um pós-trauma, uma fratura, por exemplo, certamente aqueles grupos musculares, outros grupos musculares, entrarão no estágio de fraqueza muscular. Doenças vasculares. Já vimos agora há pouco a parte metabólica dentro do sistema fisiológico. Doenças vasculares como obstrução vascular, onde o sangue não é permeável justamente através dos vários sistemas vasculares do corpo, para aqueles grupos musculares específicos. Um problema vascular maior, como um bloqueio maior, uma obliteração vascular, que ocorre principalmente em membros inferiores, o retorno venoso afetado. Então, tudo isso pode levar a uma congestão, uma deficiência de vasos de sangue por um determinado tempo, e com isso a fraqueza muscular. Geralmente, nesses casos de fraqueza muscular causada por doenças vasculares, o paciente vai ter sintomas como dor, vai ter uma marcha claudicante. Tudo isso já respostas à alteração do movimento. A principal resposta que a gente observa nos pacientes como há uma alteração do movimento, ou que na sua postura e na sua marcha. A idade também é um outro fator, que conforme nós vamos envelhecendo, os tecidos vão envelhecendo e ao nível muscular, o que ocorre é uma perda dessa massa muscular, que é chamada de sarcopenia, que também, essa perda de massa muscular, ou perda de fibras, leva a uma fraqueza muscular. Miopatias são as mais diversas, então há miopatias hormonais, há miopatias neurais, todas elas influenciando intrinsecamente no músculo, que realmente esse órgão efetor que promove o movimento. Nociceptivo, também informações de dor, causa uma deficiência, uma inibição de estruturas musculares. Tem que se descobrir qual é a causa, o porquê dessa alteração dessas estruturas, né?
sensoriais, nociceptivas, que estão levando a uma alteração do sistema muscular. Doença de condução neural, aí envolve realmente a parte física estrutural, que pode ser desde o sistema nervoso central, o primeiro neurônio, pode ser todo o seu trajeto ao longo do duto neural, ou seja, da coluna vertebral, até a sua saída, onde temos os nervos periféricos, até a sua junção, onde ocorre todas as trocas de informações, tanto de aferência quanto de eferências. Então, qualquer compressão neural no seu trajeto, a nível nervo periférico, pode contribuir também para uma fraqueza muscular. E estruturas antagonistas tensas. Aí entramos daqui a pouco, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Entraremos como a pele, o próprio músculo, tendões, ligamento e cápsula articular. De qualquer forma, de tudo que aconteça com a fraqueza muscular, levando a uma diminuição do movimento, a inibição é a parte integral de qualquer um desses processos. Então, existe uma via inibitória, por alguma razão, por segurança, por preservação tecidual, inibe o conjunto, ou seja, todo o sistema, justamente para evitar perdas maiores. A fraqueza muscular, ela tem dois fatores que ocorrem simultaneamente. Uma diminuição do tamanho ou número de fibras musculares extrafusais. Então, quando ocorre uma fraqueza, pode-se perceber a nível de estudos ou histológicos que o número de fibras diminui e o tamanho também diminui. Assim como também existe uma falha para ativar todas as fibras musculares. Lembrando que no complexo muscular temos as miofibrilas, temos as placas motoras e cada placa motora tem uma ativação. Então pode ser que um grupo dessas placas motoras estão desativadas por alguma razão e com isso fibras musculares estarão desativadas. Então, o músculo que tem 100%, que teria que ter 100% de atividade, agora tem, por exemplo, 50% devido a uma falha nessa ativação dessas fibras musculares. Quando ocorre uma alteração do número dessas fibras, existe uma atrofia. É visível uma mudança, né, na inspeção, uma mudança daquele grupo muscular. Então, chamamos, né, que existe uma hipotrofia, uma atrofia desses grupos. Ou, como foi falado, uma inibição. Quando o músculo ou essa região fica muito tempo inibida, com o tempo leva à sua atrofia. Então, a atrofia também pode ser gerada, num segundo momento, pela inibição dessas fibras musculares. Agora, a pergunta que não chego. Será que realmente basta fortalecer aquele grupo muscular, já que ele está atrófico, já que ele está inibido? O que é visto na literatura? Com relação à inibição, é visto que quando se faz um trabalho de fortalecimento, quando suas vias com sua via está inibida, observa-se que com o tempo o músculo fica forte, ele ganha força, porém não ganha massa muscular, não recupera o seu tamanho, ele permanece atrófico. Ele começa a melhorar o seu trofismo depois, geralmente, pelos estudos, né? Depois de 3 semanas a 1 mês, até 5 meses, que começa a ser observado uma mudança no seu trofismo. Porém, a força é observada logo no início, mas não no seu trofismo, quando ocorre a inibição. Então, a pergunta é, será que realmente em todas aquelas situações que ocorre uma inibição que levam à fraqueza muscular que eu coloquei, será que realmente o fortalecimento inicial é o melhor procedimento? É isso que nós veremos. Então, quais são as estruturas antagonistas tensas, que é um dos itens da fraqueza, que é o objetivo, né, dessa palestra? Nós temos a pele, nós temos músculos,
nós temos um tecido neural envolvido, nós temos o ligamento articular, então pensa nas articulações, joelho, por exemplo, ligamentos cruzados, né, anterior e posterior, o ligamento colateral medial, o ligamento colateral fibular, e, intrinsecamente, mais profundamente, a cápsula articular. Então, de dentro para fora, nós temos uma importância com relação a essa inervação e repercussão local e à distância. A cápsula articular, ela tem propriedades intrínsecas. Elas têm estímulos através dos mecanos receptores articulares, que mudam o tônus muscular. Mudando o tônus muscular, limita o movimento articular e, portanto, a função muscular. Então, é uma cadeia retrógrada, é um loop, é um circuito fechado. Né? Pensando em pele, por exemplo, a pele, sendo mais superficial, ela trabalha mais reflexamente. Por isso que a gente vê algumas teorias, né, de tratamentos onde é feito apenas pelo toque de pele, devido a essa questão de inervação reflexa ao nível muscular. Para nós, no momento, o importante é voltar para a cápsula articular. O que realmente tem nessas estruturas que pode realmente comprometer o tônus muscular e, com isso, comprometer o movimento articular e, com consequência final, o movimento, que é a função muscular. Algumas teorias são envolvidas. A princípio, nós temos 3 teorias que tentam explicar esse comportamento. Uma teoria mais antiga é a lei de Hilton. A lei de Hilton é muito interessante. Ela é um pouco antiga, século XIX, 1863. É uma teoria que até hoje, os anatomistas, sempre relatam que está no nosso dia a dia, dos nossos trabalhos. Talvez sendo falado de forma diferente. Mas é uma teoria que ainda tem a sua atuação. Imagina uma pessoa, um médico, em 1863, desenvolvendo uma teoria apenas dissecando cadáveres e visualizando o que cada parte neural tem um envolvimento em outras estruturas do corpo humano. Então, o que diz a lei de Hilton? Os mesmos troncos de nervos cujos ramos suprem os grupos de músculos que movem uma articulação também fornece uma distribuição de nervos à pele sobre as inserções dos mesmos músculos. E o que nesse momento merece atenção? O interior da articulação recebe seus nervos da mesma fonte. Se a gente vai aqui para a imagem da direita, onde mostra essa árvore, que é uma representação simbólica da lei de Hilton, que foi desenvolvida pela Mayo Foundation em 2010, ele mostra muito bem e a gente pode visualizar o que acontece com o nosso corpo. Imagina um joelho, por exemplo, toda a sua parte de inervação. Então, se a gente for observar lá embaixo em sórcia, que é a raiz, vamos colocar o nervo femoral. O nervo femoral com seu tronco. Então, a fonte, a sórcia, a raiz é a coluna vertebral. Vamos colocar lá L2, L3, L4. Ok? Temos o tronco. Esse tronco leva ali, vamos supor, o nervo femoral. O nervo femoral chega até um certo ponto, ele começa a dividir, que são os branches, são os seus ramos. Um dos ramos do nervo femoral é o nervo safeno. Que, por acaso, o nervo safeno, ele passa por toda essa região, ó, articular e pele. Então, se houver qualquer problema no seu trajeto, desde a fonte até ali o ramo, tudo pode acontecer na articulação, no músculo. Por quê? Porque todos são inervados, é a mesma inervação. Então, isso facilita o nosso trabalho clinicamente quando deparamos com uma articulação que a pele seja sensível. Né?
A pele está sensível, o movimento está restrito, músculos estão tensos. Então, o que a gente tem que pensar? Quais são os músculos que estão tensos? Quais são as áreas que estão sensíveis? Qual o movimento que está em déficit? Dessa forma, podemos ir aonde? Na fonte, buscar o problema, a causa do problema, que pode ser em L2, L3, L3, L4, né? Que são essa região tem a emergência do tronco, do nervo femoral, ou no trajeto do nervo femoral, que acabamos de dizer, ele pode ser comprimido em alguma área. Então, essa teoria de Hilton até hoje prevalece nos meios, né, clínicos, principalmente anatomia clínica e patológica. A segunda teoria é a teoria de um grande pesquisador, que também até hoje nós temos referências e utilizamos muito suas pesquisas, Berwick. Ele escreve um artigo, coloquei entre aspas as palavras dele, o tema que propõe a seguir nessa palestra, a neurologia das articulações. É um artigo publicado por ele, onde envolve considerações da inervação das articulações do esqueleto humano. E uma descrição do papel da inervação na regulação da atividade muscular. Recentemente foi publicado também um artigo por autores tentando observar e comprovar essa teoria de Wick. Eles viram que a grande maioria das articulações do corpo humano seguem essa teoria. Uma vez mais, provando, né, as informações da ciência básica, que nós não devemos esquecer. Então, quando eu coloco a lei de Hilton, de 1863, eu coloco essa de Wick, é justamente para mostrar que a ciência básica prevalece, no momento ainda imutável, até se encontra uma outra explicação. Então, essa teoria do Wick mostra claramente que músculos, ou seja, o movimento, necessita de uma atividade neural íntegra. Então, essa integração neuromuscular é importantíssima. E uma terceira teoria, que é a teoria da resposta muscular atrogênica. Vocês vão encontrar nos artigos iniciais como inibição muscular atrogênica, que foi desenvolvida, pesquisada por um médico neurofisiologista chamado John Hopkins. Esse é um artigo de 1990, onde ele apresenta a sua teoria como consequências neuromusculares da lesão articular, ou seja, quando há uma lesão na articulação, o que acontece com essa conexão, com essa integração neural e muscular? Quais são as consequências de tudo isso? E esse artigo ele vê os efeitos, né? Os efeitos de um joelho, de uma articulação do joelho edemaciada e a crioterapia sobre a função de uma cadeia cinética dos membros inferiores. Então, todos os estudos começaram no joelho. Por que começaram no joelho? Porque a partir do momento que eles começaram a observar que um joelho em lesão, ele apresenta deficiências musculares, que é a atrofia, o joelho, em torno de 1,5 a 3 semanas, ele perde em torno de 40% a 50% sua massa muscular quando está edemaciado. Então, eles ficaram assim, o que está acontecendo? Por que essa articulação é tão sensível, né, a ponto de, no máximo 3 semanas, ter uma perda enorme dessa massa muscular? Então, as pesquisas começaram. E ele fala, deixei em inglês mesmo, ele cita nesse artigo algo muito interessante, importante, levando em consideração as mesmas ideias de Wick, a mesma ideia de Wick. Ele fala que nós precisamos atacar o problema. Qual é o problema? Essa inibição muscular atrogênica ou resposta muscular atrogênica. Ao invés de nós ficarmos trabalhando com as consequências disso, os efeitos, né? Ficar trabalhando, vamos fortalecer o músculo, mas qual é a causa
dessa fraqueza muscular? Ah, vamos ter que ganhar mais massa muscular. Qual é a causa dessa perda de massa muscular? Então, temos que saber o que acontece nessa inibição muscular atrogênica. A definição clássica propagada por John Hopkins é: a inibição artrogênica ou neuromuscular é definida como inibição reflexa. Isso é importante, porque a gente vai ver muitas ações reflexas quando envolve uma resposta neural. Então, inibição reflexa contínua da musculatura em torno de uma articulação após lesão ou pós-derrame articular. E algumas outras citações vai mais adiante. Mesmo quando a articulação perde todo esse edema, ou seja, torna-se crônico sem edema, ainda persiste essa inibição por outros mecanismos. Mas o mecanismo inicial é isso, é esse edema que leva realmente a essa alteração, essa inibição. Caracteristicamente, a inibição seletiva da musculatura extensora é acompanhada pela facilitação da musculatura flexora ao redor da articulação afetada. Então, existe uma alteração reflexa da musculatura flexora. Isso a gente vê muito no joelho, né? Uma inibição do quadríceps, ou seja, a perda da sua contração maior, com uma contração, uma facilitação da musculatura flexora, dos isquiotibiais. Então, essas três teorias vão nos ajudar a explicar por que a articulação é tão importante quando está envolvida naturalmente nas respostas musculares. Nessa imagem, ela apresenta a explicação neurofisiológica do que acontece a nível já mais profundo, né? Em três sistemas. Nós temos na coluna cinza embaixo uma área local, que chama-se área, são os fatores que alteram as vias aferentes articulares, então a nível local. Na parte mais branca no meio nós temos as vias reflexas espinhais, isso já ocorre ao nível ali da coluna vertebral, de acordo com o nível, esteja alterando. Nesse caso, falando de joelho, seria nível ali de L2, L3, L4, envolvendo o quadríceps, ou seja, o nervo femoral. E um nível mais alto, que são as influências supraespinhais. As setas cheias, que são uma probabilidade maior, né, uma probabilidade maior de evidência científica que apoiam a existência da inibição muscular atrogênica ou da resposta muscular atrogênica. Observe que na linha de baixo, a nível local, nós temos três situações que inibem, que alteram esse padrão de contração do quadríceps. A inflamação em uma delas, o inchaço, que é o swelling, a frouxidão articular e lesões dos receptores. Apenas duas, no primeiro momento, têm uma evidência muito forte, seguindo as setas mais cheias, porque as demais, as setas são pontilhadas. Isso não quer dizer também que não tem uma evidência, mas as evidências mais fortes estão justamente nessas linhas mais cheias. Então, o edema, uma vez a articulação tem um nível de edema que seja acima de 10 milímetros por mercúrio, geralmente o normal de uma articulação é de 2 a 10, 2 a 8, quando atinge ou acima disso, certamente aquela região começa a apresentar algum distúrbio, né? Então, o edema leva um aumento na inibição das fibras 1B. Veremos daqui a pouco a importância de saber, de conhecer, de revisar isso, que vai ativar uma diminuição do quadríceps. Justamente o quê? Na excitabilidade das fibras alfa, dos mecanos receptores alfa, que, em consequência, levam à inibição muscular atrogênica. Por outro lado, uma lesão também dos receptores leva a uma disfunção dessa via gama, que são as vias fechadas, né? Local.
E com o tempo, leva também uma diminuição da excitabilidade dos motoneuronas alfa, do quadríceps, levando à inibição muscular. As outras situações são as duas principais com evidência. Isso a gente encontra mais no nosso dia a dia. Mas tem também um processo inflamatório que leva a uma deficiência, um aumento do reflexo de flexão. Isso coloca uma articulação também com edema, ele vai deixar em uma certa flexão de proteção. Ou seja, esse quadro mostra muito bem, né, como ou quais são as situações que promovem uma inibição muscular atrogênica e as vias que são. Então, por isso que é importante nós sabermos em que momento aquela articulação está, justamente para nós podermos trabalhar as vias apropriadas. São 3 vias importantes: a via de reflexo de flexão, a via que envolva as fibras 1 bravo, 1B, 1 beta, e a via que envolva o circuito fechado gama. Então, como que funciona tudo isso? É o sistema nervoso. O sistema nervoso, temos que ver ele como um todo. Aqui nós veremos uma parte dele, que interessa para nós nesse momento. Mas, é claro, tem que ser visto como um todo. O sistema nervoso, esse é um mecanismo pelo qual o organismo é mantido em contato com todas as estruturas. Então, integra a estrutura interna das estruturas externas. E, naturalmente, de acordo com qualquer mudança, ele vai interagir. O sistema nervoso central, ele vai enviar todas as informações através de todo o seu prolongamento, através da medula espinhal, até a sua periferia e as estruturas que deverão receber as suas informações. Nós temos, a nível periférico, 2 sistemas importantes. O sistema periférico motor, ou seja, suas fibras eferentes, e o sistema periférico sensitivo ou sensorial, suas fibras aferentes. Na imagem da esquerda, nós temos em verde as fibras aferentes e em vermelho e em azul as fibras eferentes. A fibra vermelha envolve o sistema nervoso autônomo simpático. Veremos depois também a importância do sistema nervoso autônomo simpático nesse contexto dos movimentos. O em azul são as fibras que chegam desde o córtex cerebral, passando por todas as informações córtex pelas fibras córtex espinhais, emergindo na porção ventral da coluna vertebral, ou seja, no corno anterior, trafegando pelas fibras eferentes e chegando justamente lá no músculo, para ter uma contração muscular, por exemplo. Por outro lado, essas fibras desse sistema motor, elas são fibras que é chamadas, né, que tem uma situação de centrifugação. Ela tem uma atividade centrífuga, porque ela parte de dentro para fora. Já o sistema sensorial, onde envolve realmente as fibras aferentes, tem todas estruturas importantes. Estruturas que vão captar as informações, que são os receptores, os mais diversos receptores. Então, temos receptores térmicos, receptores de dor, receptores de pressão, temos receptores de movimentos, receptores de mudanças, né? O posicionamento estático dinâmico. Ou seja, esses receptores, eles trabalham com estímulos que é chamados específicos. Então, existe a teoria da especificidade. A partir do momento que esses receptores captam alterações, estão captando alterações a todo momento, eu estou conversando aqui agora, todo um sistema sensorial está trabalhando para que eu possa realizar essa fala, estou sentado, esse movimento. Então, esses sensores emitem um sinal que é trafegado pelas vias de aferência, em verde, chegando no corno posterior. Desde a captação desses estímulos, que nós chamamos de transdução, esses mecanismos,
essas informações são transformadas no estímulo elétrico, que transduzidos, são transformados no estímulo elétrico e são codificados. Por que codificados? A codificação, alguém tem que decodificar no cérebro. Ou é dor, é temperatura, é frio, é calor, é uma pressão a mais, é uma alteração química que está acontecendo. Então, esse estímulo elétrico, que é a transdução, ele é codificado. E essa codificação é transmitida ao longo de toda a sua via, entrando na coluna vertebral, chegando a centros específicos do nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, que ali é percebido. Então, existe toda uma passagem para nós percebermos a nossa dor, até chegar nas áreas somestésicas. Então, existe uma transdução, uma codificação, uma transmissão, uma percepção do sinal. E ao longo desse trajeto, existem modificações, que é chamado de modulação. E essa modulação pode melhorar, pode piorar, pode ficar na mesma, ou seja, vai depender realmente do grau da agressão que houve. E certamente, ao longo, essa modulação pode ser um tratamento que estejamos fazendo, tentando inibir a progressão dessas informações. Então, esse sistema, né, periférico, onde encontramos vias do sensório motor e vias do sistema motor e via do sistema sensorial, ele é importante para nós entendermos também como ocorre essa função do movimento, como ocorre o movimento. Então, o sistema nervoso periférico, existem nervos, estruturas que conduzem isso. Eu inicialmente busquei colocar a informação primeira, lá de Wick. O Wick, ele definiu 3 grupos de fibras musculares, tipo 1, 2 e 3, com diâmetros alterados. São fibras mielinizadas, somente a terceira, grupo 3, menor que 2, que é amielinizada, e cada uma tem uma função. Uma de ligamentos, uma de cápsula, outra de dor e outra de eferência motora. O grupo 3, 45% das suas fibras, que compõem todo o conjunto, o nosso corpo, e a que tem, que é a amielinizada ou desmielinizada, são fibras eferentes viscerais simpáticas, que eu comentei agora há pouco. Elas inervam os vasos sanguíneos articulares. Elas que ajudam justamente na preservação dessas células. Então, o sistema nervoso simpático atua na maioria das articulações, com a sua via eferente. São vias de fibras com menor calibre, são microartérias, menor que 2 microns, né? Tá ali, desmineralizada, que conduz informações para manter o vaso mais aberto, mais fechado. Olha a importância disso. Os ligamentos é o grupo 1 e o grupo 2, que nós mais encontramos no nosso corpo, 45% a 55%. Já numa tabela mais moderna, nós encontramos uma classificação um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma. Nós temos agora 2 sistemas de classificação, uma por letras e outra por número. A de letras dividido em A, alfa, A beta, A gama, A Y e fibra C. E em uma informação numérica, fibras 1A, 1B, 2, 3 e 4. A sua mineralização, os seus diâmetros e a velocidade, que o Wick não tinha ainda na época. Então, observe, quanto maior o seu calibre, maior é a velocidade de suas fibras. Observe a C que nós vimos, 0,1 micron, a velocidade muito lenta. E são justamente a função que precisa ser, né? Então, observe que cada uma tem a sua função de acordo com a sua importância para a preservação das estruturas que estão inervando. Os receptores articulares, definido para o Wick, é importantíssimo para nós. Ele define 4 tipos de mecanos receptores articulares. O tipo 1, ele é classificado como mecanos receptores estáticos e dinâmicos.
geralmente envolvem a camada mais externa de uma cápsula articular. Só recordando que uma cápsula articular possui duas camadas, a camada mais externa e a camada interna, que é mais o envoltório ali da sinóvia, né? A camada externa, ela tem um efeito, né, estático dinâmico. Ela tem um efeito em estruturas tônicas. Então, os grupos musculares tônicos, eles têm uma ação reflexa das informações que partem das estruturas dos mecanos receptores tipo 1, que são os externos. Então, tem um padrão de descarga, sinaliza a posição estática das articulações. Então, é quando nós estamos em repouso, quem está mandando informação são esses mecanos receptores. Por isso que fala, uma pressão normal intraarticular, com edema líquido-sinovial normal de 5 a 10 milímetros, tranquilo. Acima desse valor, ele já começa a dar informações para a mudança da posição. Então, além de dar informação estática, também dá informação da direção, da amplitude e da velocidade dos movimentos da articulação. O tipo 2, ele é considerado apenas receptores mecânicos dinâmicos, cujas descargas breves de alta velocidade sinalizam aceleração e desaceleração articulares. Aí envolve que os grupos musculares fásicos. É a camada mais interna da cápsula articular. O tipo 3, somente ativos nos extremos do movimento, quando consideramos que o esforço gerado é promovido, né, por ligamentos das articulações. Então, o tipo 3 geralmente são os receptores articulares ligamentares. Justamente atuam muito em final de arco, justamente para preservar a sua estabilização articular. E o tipo 4 é o mais encontrado na grande maioria das estruturas, que é quando ocorre alguma deformação mecânica das estruturas, levando uma alteração química também direta, são os nociceptores, os receptores que geram, que enviam informações de agressão, de destruição celular, o tipo 4, para dor. Ainda no sistema nervoso periférico, para a gente finalizar, temos que pensar também no significado clínico dos reflexos artrocinéticos. Qualquer interrupção desses fluxos, desses impulsos, a partir desses mecanos receptores capsulares, vai resultar numa percepção de posição e de movimentos articulares e de reflexo da postura e da marcha. Ou seja, quando há uma alteração, essas informações chegam no nível do cérebro, imediatamente manda uma informação de retorno, nós já vimos a via efetora, mudando postura, mudando movimentos da marcha, por exemplo. Então, essa é a ação quando ocorre uma interrupção ao longo desse trajeto. E os efeitos da lesão dos receptores articulares, também, qualquer distorção centrípeta normal, que nós vimos, né, que a via aferente tem uma formação centrípeta, a informação parte de fora do meio externo para o meio interno. Então, esses mecanorreceptores podem também, quando comprometido, alterar o movimento, né, ou a ação do músculo através do reflexo muscular. E assim, esses distúrbios do comportamento, do reflexo, altera a postura, que são observados no ser humano, uma postura compensatória com o tempo. Então, a análise da postura, a análise do movimento, tem que se levar em consideração essas vias mecanorreceptoras, articulares, é o caso no momento. Como que a gente vai trabalhar isso? Como que nós vamos restaurar essas informações neurais a partir dos receptores articulares? Eu coloco aqui para todos uma proposta que poderia ser qualquer outro paradigma, qualquer outro conceito. Poderia ser uma técnica de manipulação da quiropraxia, poderia ser da osteopatia, poderia ser do Mulligan. E eu estou oferecendo hoje o conceito Maitland. E veremos o que é o conceito Maitland, como ele vai reativar esses mecanos receptores. O conceito Maitland
É um conceito originário da Austrália, desenvolvido por um fisioterapeuta, falecido em 2010, Geoff Douglas Maitland, considerado um dos fisioterapeutas mais brilhantes de toda a história da fisioterapia, pela sua inovação de pensamento. Então, a base do conceito Maitland é o raciocínio clínico. Ele, na época, oferecia o pensamento. Por que está acontecendo isso? Qual a causa desse problema? E não tratava o problema, ele tratava a causa do problema. Então, se o paciente chegava com uma dor no joelho, ele queria saber por que esse paciente tem a dor no joelho, já que não sofreu um trauma, já que o paciente não vem de um pós-operatório, apenas o sintoma surgiu. Então, ele, através de seu pensamento, né, ele desenvolveu todo um sistema de avaliação, onde a base do seu sistema é o exame subjetivo e o exame objetivo, onde o exame subjetivo é a peça principal, é a parte principal de qualquer sistema, naturalmente, de avaliação, não só do conceito Maitland, mas ele enfatiza, né, essa questão do exame subjetivo, que é onde nós vamos conhecer toda a história clínica desse paciente, toda a história clínica dessa lesão que o paciente nos trouxe. O exame objetivo vai ser um complemento, onde nós vamos chegar a um diagnóstico, né? O diagnóstico, ele chama, é sinal comparável. Ele não dá o diagnóstico como tendinite disso, bursite daquilo, nada disso. Por quê? Porque esse termo utilizado, bursite, tendinite, lesão discal, hérnia de disco, são termos médicos, são paradigmas médicos, biomédicos. Nós temos que saber, né, realmente, o que está causando o problema. O paciente tem uma hérnia de disco, mas qual é o problema da hérnia de disco? O que está causando a hérnia de disco? Ficamos na mesma. Então, através dessa avaliação do conceito Maitland, o diagnóstico sinal comparável pode ser, por exemplo, uma disfunção, né, no subir uma escada, uma dor infrapatelar, que esteja sendo causado com um problema lá na coluna lombar. Mas como que ele viu isso? Através dessa avaliação subjetiva e do exame objetivo. Juntou várias informações, vários dados para chegar a um diagnóstico. Apenas um teste, nós não damos diagnóstico apenas um teste. Temos que juntar várias informações. As técnicas utilizadas são técnicas de mobilizações e técnicas de manipulação. Veremos daqui a pouco o efeito fisiológico, neurofisiológico da mobilização. Tem a explicação para isso, científica. Existem tipos de mobilizações. A mobilização que ele utiliza é a oscilatória, acessória. Por que acessória? Nós trabalhamos um movimento artrocinemático, que envolve geralmente uma cápsula articular. Existe também a fisiológica, mas a grande maioria são técnicas de mobilizações oscilatórias acessórias. Existe também uma frequência de oscilação que é importantíssima. Para pacientes que têm problemas crônicos, a frequência de oscilação seria de 60 mobilizações por minuto. Pacientes que possuem um estágio mais agudo ou subagudo, mudamos a oscilação para 30 mobilizações por minuto. Ou seja, as estruturas estão mais ativas, estão mais sensíveis. Os graus de mobilizações já explica isso. Grau 1, 2, 3, 4 e 5. O grau 3, 4 e 5, mobilizações, situações crônicas. O grau 1 e grau 2, situações agudas e subagudas. O tratamento é passivo, porque são mobilizações que são realizadas passivamente. Geralmente cadeia cinética aberta, mas pode ser feito em cadeia cinética fechada também, nada impede. E a reavaliação é um grande ponto do conceito. Após a aplicação da técnica, nós reavaliamos para verificar se o resultado daquela aplicação obteve um resultado positivo. Então, aquele paciente sente dor no joelho, ao subir uma escada, por exemplo. Uma dor infrapatelar. Eu trabalho a coluna vertebral, lá na emergência do quadríceps, L2, L3, L3, L4, que é inervado pelo femoral. Se a causa realmente for ali, que vai acontecer com o paciente nessa reavaliação, ele vai conseguir subir melhor a escada, com menos dor, com amplitude de ar, com movimento melhor. Então, é visto que quando se aplica uma técnica articular com mobilização
A resposta é imediata, de ganho de força, principalmente, porque realmente estabiliza o sistema. Então, o conceito Maitland é um conceito que foi desenvolvido com esse objetivo. Através de um sistema de avaliação, buscarmos a causa do problema do paciente. Geralmente, as intervenções de técnicas são poucas, é uma, duas técnicas no máximo que nós trabalhamos. E poucos tratamentos, poucas sessões de tratamento são necessárias para restabelecermos a função do paciente. E a dor? Tudo que nós fazemos não pode causar dor. Apenas o grau 4, que tem uma pequena exceção, o paciente pode sentir dor, mas a dor tem que diminuir nos próximos 20 segundos de imobilizações. É a única exceção. Os demais graus, 1, 2, 3, 4, 5, sem dor, a única exceção, grau 4. O que ocorre nesse mecanismo de imobilização? Ocorre uma diminuição da atividade dos mecanos receptores articulares. Então, conforme nós mobilizamos, nós oscilamos, nós promovemos uma diminuição dessas atividades. Com isso, vai gerar o quê? Uma inibição. Essa inibição vai gerar o quê? Uma melhora do movimento. Todo aquele quadro que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, pode acontecer, são 3 vias. Um relaxamento viscoelástico do tecido do ligamento capsular. Aí estamos pensando somente na parte mecânica. Aquela cápsula está rígida, com a mobilização nós vamos o quê? Através da propriedade mecânica viscoelástica, ela vai liberando, ela vai soltando. Essa é uma explicação para a diminuição da atividade dos mecanorreceptores articulares. A outra explicação é que com a vibração, com a frequência, com a oscilação, há uma redução da descarga do receptor articular. Então, por isso que quando nós oscilamos, essa frequência é importantíssima. E também uma adaptação própria dos receptores articulares. Também aí entra a questão da força empregada. Quanto menos força, quanto mais sutil, melhor os receptores vão se adaptar, porque eles entendem que não é uma agressão. Então, vocês veem, para diminuir uma atividade mecânico-receptor articular, nós temos 3 situações. Uma, mecânica, as suas propriedades viscoelásticas vão se ajustando. Uma outra, a frequência da oscilação é importante, 60 ou 30, porque os receptores eles pressentem uma frequência. Então, como foi visto isso? Em estudo eletroneuromiográfico, alterando a frequência de estímulo, mais ou menos, e naturalmente a força empregada, a intensidade de aplicação. Quanto menos intenso, melhor a adaptação. Então, as mobilizações oscilatórias produzirão uma barreira de impulsos para o sistema nervoso central, a partir dos receptores do tipo 1, ativos tonicamente, estão lembrados lá em Wick, tipo 1, tipo 2, 3 e 4, e dos receptores tipo 2, ativos dinamicamente. O tipo 1, estáticos, pouco dinâmicos. O tipo 2, dinâmicos, músculos fásicos, desaceleração, aceleração. Então, com as mobilizações, nós conseguimos modular isso. E durante as mobilizações, os mecanos receptores articulares gradualmente diminuem a sua taxa de estímulo. E a mudança do tônus muscular desaparece. Então, isso é perceptível imediatamente. Então, conforme estamos mobilizando aquele grupo muscular, flexor, por exemplo, que está tenso, nós observamos ele relaxar. E isso influencia em quê? No poder de contração do grupo muscular. Se o grupo muscular contrai melhor, a sua fraqueza, naturalmente, estará diminuída e, com isso, melhora o movimento daquela região. E para manter tudo isso, é necessário que entremos com exercícios funcionais. Então, exercícios funcionais vão manter ao longo de um período de reabilitação. Então, a conclusão desse trabalho, independente do sintoma do paciente, a avaliação é imprescindível, é fundamental para determinar a causa do problema. Uma coisa é certa,
E é muito raro a causa estar intrinsecamente relacionada ao músculo. Lá no início eu coloquei as 3 teorias, Wick e Hopkins, John Hopkins. Os dois médicos enfatizam, ratificam esse raciocínio. Então, buscar a causa de um músculo estar fraco, num primeiro momento, não é fortalecer esse músculo, é buscar a causa do porquê ele está fraco, a causa de sua fraqueza. E vimos várias causas. E uma delas é o trabalho articular, que promove uma imediata recuperação da sua força, através dos estímulos são dados, dos bloqueios daqueles estímulos que estão promovendo a fraqueza muscular e comprometendo o movimento do ser humano ou do seu paciente. Então, essa é a ideia do trabalho. Gostaria de agradecer a todos e qualquer informação maior que precisem, estou à disposição. Vocês têm aqui embaixo o meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube tem vários vídeos, vídeos como um trabalho que eu faço do nervo vago, vídeos de raciocínio clínico, de cura textual, do conceito Maitland. E no meu Instagram, à direita, qualquer informação que precise a mais, artigos, estou à disposição a todos. Então, muito obrigado e até a próxima. Ok, Silas? Tranquilo aí? Professor, Oi, tá me ouvindo? Silas.